Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo de temática teológica. Quando você sai de casa e vai para um culto, afinal de contas, o que é que você vai fazer em um culto? A resposta parece ser óbvia, mas eu quero te levar a entender e responder essa pergunta a partir de um outro ângulo. É sobre esse assunto que vou falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao meu canal, já passamos de 1000 inscritos, muito obrigado. Eu peço que você se inscreva caso ainda não seja inscrito, deixe o seu like se gostou do vídeo e se esse vídeo te edificou, compartilhe com alguém que vai ser edificado. Então, quando você sai de casa e vai para a igreja, vai para o culto, afinal de contas, o que você vai fazer durante aqueles momentos de reunião com o povo lá da igreja? O que você vai fazer de fato? Eu faço esse tipo de pergunta porque eu vejo muitas propagandas, chamadas, anúncios, e você também deve ter visto aqueles anúncios do tipo: venha hoje no culto receber o seu milagre, venha hoje receber a sua bênção, venha receber a sua restituição, venha receber a sua chave da vitória. Coisas desse tipo que eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum lugar da sua vida. Essas igrejas passam a impressão que o objetivo central de um culto cristão é o cristão ir lá para receber alguma coisa de Deus. Se esse for o seu propósito, se esse for o seu principal objetivo quando você vai para um culto, infelizmente eu vou ter que te desapontar e dizer que você está indo pela motivação errada, pelo propósito errado, porque a essência do culto cristão não é você ir receber alguma coisa de Deus, e sim você ir entregar. Por isso que nós usamos a expressão cultuar, prestar cultos a Deus, adorar. Você vai para um culto para adorar. Pensando nisso, eu quero que você reveja comigo como é que funcionava o sistema de culto lá do Antigo Testamento no tempo da lei de Moisés. Acontecia da seguinte forma: no dia das celebrações, os chefes de família, os pais de família, o povão, ia até o sacerdote levando os seus animais para sacrifício. Além desses animais que eram levados, o povão também levava especiarias, azeite, oferta para o sacerdote, incenso e etc. Daí então você percebe que o principal objetivo do povo lá no Antigo Testamento era entregar a Deus os objetos do culto para que o culto fosse realizado. E no Novo Testamento, alguém pode argumentar: mas nós estamos na época da graça, nós não estamos mais debaixo da lei. Isso é verdade. E o que é que muda em relação ao Novo Testamento? Muda, na verdade, somente a forma do culto, porque agora nós não precisamos mais de um sacerdote humano, nós não precisamos mais de um altar de incenso, de um altar de holocausto. Muda-se a forma, só que o objetivo permanece o mesmo. Entregar é o objetivo central do culto, e na nossa entrega está a nossa adoração a Deus. Mas e no Novo Testamento? O que nós vamos entregar para Deus, já que o sistema sacrificial do Antigo Testamento, a forma do culto mudou? Pois é, o que nós vamos entregar hoje é principalmente o nosso corpo. Romanos 12, versículo 1, o apóstolo Paulo fala que o culto racional, ele começa com a entrega do nosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. E aqui eu abro um parêntese para dizer para você que quando eu estou falando de culto, eu não me refiro apenas àqueles momentos que você passa junto com a sua congregação. Não, o culto é um estilo de vida, porque cultuar a Deus é adorá-lo, e adorá-lo é um estilo de vida. Isso significa que no seu cotidiano você vai cultuar a Deus com o seu corpo, com as suas atitudes, com o seu modo de ser. O que mais nós entregamos a Deus no culto do Novo Testamento? Nós entregamos a Deus o nosso tempo. Quando você reserva 2 horas do seu tempo para ir a um templo evangélico cultuar a Deus, você está dando a Deus, devotando a Deus uma parte do seu tempo. E o que mais no Novo Testamento nós devemos dar para Deus, entregar para Deus em um culto público? As nossas ofertas também. É preciso que a gente tenha isso em mente. Precisamos ofertar a Deus, ofertar com fé, não para querer pagar Deus alguma coisa, porque oferta e dízimo não é pagamento. Tudo isso é gratidão, tudo isso é devoção a Deus. E o que mais nós devemos oferecer a Deus em um culto público? O nosso louvor. Hebreus capítulo 13, versículo 15, o escritor fala que nós devemos sempre, por meio de Jesus Cristo, oferecer sacrifícios de louvor. Então, o louvor que você oferece a Deus em um culto público é, na verdade, o culto que você está oferecendo individualmente dentro de uma coletividade.
Então você tem muito a oferecer para Deus. Eu quero também fazer aqui um acréscimo e dizer que você não precisa, você não pode entregar para Deus qualquer coisa. Você não pode entregar o culto para Deus de qualquer jeito, fazer o teu culto de qualquer maneira. Não, não, não. No Antigo Testamento, vale aqui lembrar que Deus fez uma série de exigências com relação às coisas que o povo entregava para que o culto fosse realizado. Por exemplo, Deus afirma lá por meio dos profetas que ele não aceitava um animal defeituoso, que ele não aceitava um animal magro, ele não aceitava um animal aleijado, ele não aceitava um animal que tivesse alguma doença. Para Deus tinha que ser o melhor animal, o mais gordo, o maior, o mais saudável. Trazendo para o Novo Testamento, como não tem mais a figura do animal para ser sacrificado, Jesus já resumiu tudo isso por nós. Isso significa que agora a nossa entrega para Deus tem que ser de melhor qualidade. Então, resumindo essa parte, fica claro que no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, entregar para Deus é o objetivo central do culto e não receber alguma bênção da parte dele em um culto público. Mas quando eu saio de casa, eu tenho certeza que você também, quando sai de casa, você vai com a intenção de receber pelo menos duas coisas. E não existe nenhuma contradição nisso, até porque o que eu vou falar aqui não se trata de cura, não se trata de milagre, não se trata de chave de carro, de chave de emprego, chave de casa, de maneira nenhuma. Quando eu saio de casa e quando você sai de casa, você sai com dois propósitos. O primeiro dele, o propósito de receber a palavra. E o segundo propósito é de receber a oração do seu pastor. Sim, nisso aqui deve estar centrado também o nosso culto. Perceba que o interesse não é em adquirir coisas materiais, curas e milagres, mas sim edificação espiritual. Pois é, num culto público, quando você se reúne com a sua igreja, você vai receber a palavra do pastor, a pregação da palavra de Deus, expositiva da palavra do Senhor. Ao final do culto, nós recebemos a oração do pastor e então o culto se encerra. Mas tem uma outra coisa, outra pergunta que eu quero fazer para você. Quando você sai de sua casa e vai ao templo para um culto, você costuma dizer para as pessoas que você vai assistir ao culto? Pense nisso, desculpe desapontar você, mas você que já nasceu de novo, você não é um espectador do culto, você é alguém que está fazendo um culto coletivo, todo mundo junto. O crente de verdade, ele não sai para assistir o culto, ele sai para fazer um culto junto com seus irmãos. No Antigo Testamento acontecia de maneira diferente, porque o povo era um simples espectador. O povo entregava os objetos sagrados do culto, os elementos do culto, e ficava do lado de fora do templo, sem saber exatamente o que estava acontecendo lá dentro. Ele não participava das orações, ele não participava do sacrifício dos animais, ele não se alimentava dos pães da proposição que o sacerdote fazia. Então, ele era um espectador. Ele contribuía com os elementos do culto, mas ele não tocava. Ele não podia manusear os elementos do culto. No Antigo Testamento, era o sacerdote que fazia o culto pelas pessoas. No Novo Testamento, são as próprias pessoas que fazem o seu próprio culto, porque agora nós não temos mais a figura de um sacerdote humano. Dessa forma, você não é mais um espectador, você é alguém que manuseia, que faz a entrega dos elementos do culto. E os elementos, como eu já falei, é o louvor, é a oração, é a devoção. Quando você levanta a sua mão, quando você dá glória, quando você louva a Deus na coletividade, aquele cântico congregacional, você está oferecendo o seu culto, você está fazendo o culto com as pessoas. Ninguém precisa mais fazer o culto por você como era no Antigo Testamento. Agora, você é um sacerdote em Deus e você oferece o teu culto, o teu sacrifício, o teu louvor, e isso de maneira coletiva. Portanto, se você sai da sua casa com o objetivo principal de receber alguma coisa, de receber bênção, cura, milagre e prosperidade, se você sai com esse objetivo, você está saindo de casa com o objetivo errado. Te conserta primeiro com Deus, porque Deus não aceita crente interesseiro, que só está com ele com o objetivo de receber alguma coisa. Não, Deus não é assim. E outra coisa, quando você for para o culto e entregar a sua adoração a Deus, o seu louvor a Deus, não faça com o objetivo de querer receber alguma coisa.
como se Deus ficasse te devendo alguma coisa em troca, porque você já cultuou a Deus, então Deus está obrigado a te devolver. Não, não faça nesse sentido. Ofereça a Deus o seu culto sem interesse, somente com a gratidão de cultuar a Deus, de ter esse privilégio que antigamente não tinha. O povo não tinha o privilégio de fazer o seu culto dentro da coletividade. Ele apenas entregava os elementos e o sacerdote que fazia. Então, cultue a Deus sem interesse. E sabe de uma coisa, quando você cultua ao Senhor de maneira desinteressada, ou seja, sem segundas intenções, Deus te dá resposta no culto. Eu não estou aqui para dizer que ninguém recebe nada no culto, isso não é verdade. Em um culto, a pessoa pode receber a cura. Em um culto, você de repente está ali naquele momento de comunhão e Deus usa o profeta para falar para a tua vida. Num culto, de repente você está ouvindo a palavra e a palavra que o pastor está ministrando fala exatamente naquela resposta que você estava precisando. Sim, só que não vá com o propósito principal disso. Quando você faz do seu propósito principal receber alguma coisa do culto, você está querendo limitar Deus a quatro paredes. É como se você fosse para a igreja, então aqui tem mais chance de Deus me responder do que na minha casa, do que meu quarto de oração. Não funciona dessa forma. Deus não está limitado a quatro paredes do templo. Deus ele pode usar o pastor, sim. Ele pode usar o profeta, sim. Mas ele pode usar outra pessoa na rua para te trazer a resposta que você precisa. Não limite Deus a isso. Então, dito isto, quando você for para o seu próximo culto, ofereça, vai com a intenção de oferecer a Deus aquilo que você tem de melhor. Você quer receber o melhor de Deus na sua vida? Primeiro, ofereça a Deus o que você tem de melhor na sua existência, na sua totalidade. Nunca vai para o culto com interesse de receber alguma coisa. Vai sim, em primeiro lugar, com o interesse de ofertar a Deus o teu tempo, o teu louvor, a tua gratidão e de fato faça a tua adoração. Adorar é isso. Adorar não é receber. Adorar é mandar para cima a glória que Deus merece e que Ele recebe com muita satisfação por intermédio de Jesus Cristo. Se esse vídeo abençoou você, se esse vídeo abençoou a sua vida, compartilhe com alguém que vai ser edificado também. O último vídeo eu gravei contando a história do clássico A Bem-aventurança do Crente, o hino 126, e no próximo vídeo tem mais história da série A História dos Hinos que Aprendemos a Cantar. Deus abençoe a você e até mais.